como eu falei para vocês, eu tenho um banco de dados e uma tabela depende da outra para esse banco existir. Ok? Eu tenho uma tabela de cliente que depende da cidade e a cidade depende do estado. Ela tem essa dependência uma da outra, correto? O cliente, ele depende da cidade e a cidade depende do estado. Primeiro eu tenho que cadastrar o estado, para depois cadastrar a cidade e depois cadastrar o cliente. Isso aí é uma dependência da tabela. Eu tenho uma tabela venda que ela depende basicamente do cliente. O cliente tem que ir lá para me realizar uma venda. Okay? Então eu tenho que ter um cliente cadastrado para realizar uma venda. E eu tenho uma tabela item de venda que ela depende do produto cadastrado, ok? E de uma venda cadastrada. Você vai lá, você é o cliente, você vai na loja, você é o cliente, você compra vários produtos naquela loja, aquilo lá é uma venda para você. Ok? Então, quando você monta um banco de dados, você tem que ter essa noção de dependência, entendeu? Isso daí você entende lá na parte de modelagem de dados que a gente fez, que a gente estudou, ok? No começo do ano. Eu sei que não foi as mil maravilhas, né? Primeiro, que o professor não ajuda, e segundo, que esse ano, para alguém aprender alguma coisa assim mais a fundo, é meio complicado, né? Mas é o que deu para fazer. Então, eu criei eu fiz alguns inserts aqui. Então, vocês não se preocupem com esses inserts que eu fiz, porque eu vou passar isso daí para vocês depois. Vou passar todos os inserts, o banco de vocês vai ficar igualzinho. O único trabalho que você tem que ter é vir aqui falar ADT Database e depois você vai rodar todos os scripts e as tabelas vão ser criadas para vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu criei, por exemplo, cidade, né? Opa. A gente tem eu já tenho algumas coisas cadastradas. Cidade, o cliente, os produtos, isso a gente já fez na aula no ano passado. Select, e esse aqui de venda. Eu criei hoje. Por exemplo, o código da venda 1, se eu fizer isso aqui, né? A pessoa não acaba entendendo nada. Ok? O que eu posso fazer aqui é melhorar esse select. Select asterisco. Deixa eu pegar aqui o nome das tabelas, né? Select código de venda, data da venda, código do cliente, nome do cliente, from. Eu usei duas tabelas, né? Qual que é a tabela? A tabela venda e a tabela cliente, certo? Vai dar certo isso aqui? Quem lembra da última aula do ano passado, que foi exatamente há 15 dias atrás? Simplesmente não vai dar certo, porque eu fiz aqui, na verdade, um produto cartesiano, né? Eu falei, ó, junta tudo que for da tabela venda e da tabela cliente. Lembra que eu fiz esse teste na última aula? Isso aqui está errado. Por quê? Eu tenho que fazer uma união dessas tabelas. O que é a união entre o cliente e a venda? O código do cliente. O código do cliente tem uma venda, certo? Então, eu posso vir aqui, ó. Eu vou colocar o nome da tabela aqui, venda. Onde eu vou trazer os dados, né? Venda. Venda. E aqui o nome do cliente, vou trazer da tabela cliente, ó. Cliente referencia o quê? O nome do cliente. Opa. Cliquei duas vezes, desculpa, pessoal. E aqui eu tenho que fazer uma união. Se eu fizer isso daqui, eu simplesmente estou fazendo um produto cartesiano. Eu estou juntando tudo com tudo. E aí eu pego todas as linhas de uma tabela e multiplico pelas linhas de outra. Isso é um produto cartesiano, isso é matriz, ok? Eu tenho que fazer uma união. Qual que é a união? Where, né? Onde
venda ponto código do cliente é igual ao quê? Cliente ponto código do cliente. Ou seja, eu só vou mostrar para vocês, ó, aqui eu estou com um produto cartesiano, ok? Aqui o código da venda 1, tem venda 1 para Luiz, para o Douglas, para o Edivaldo, para o Gabriel, para o José da Silva, para o Jair, ok? Então tá errado, porque na verdade a venda 1 ela é só para o Luiz Mask, os outros não tem. Então eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu tenho que fazer uma união. Eu tenho que falar, ó, mostra para mim tudo que for código de venda, data de venda, código de cliente e nome de cliente, da tabela venda e cliente, somente onde o código do cliente na tabela venda for igual ao código do cliente na tabela cliente. O que vai acontecer quando eu executar esse código aqui? Só vai mostrar isso aí, ó. A venda 1, ela foi feita o cliente 1, que é o Luiz Mask, na data do 31/12. A venda 2, ela foi feita para o Douglas, na data também do 31/12. A venda 3 foi feita para o cliente 3, que é o Edivaldo, a 4 para o Gabriel, a 5 para o José da Silva, e a 6 foi feita novamente para o Luiz Mask. Ok? Então, é dessa maneira que funciona. Isso aqui é o correto, ou seja, a venda tal foi feita para tal cliente. Ok? Bem, eu já tenho a tabela venda. Então, eu teria que ter, se eu tenho uma tabela venda, eu tenho também uma tabela itens de venda. O que essa tabela itens de venda tem? Vamos dar uma olhada nela. Select asterisco from item de venda. Ó, eu tenho o código do item de venda, que é o código sequencial. Ó, eu vendi esse item. Eu tenho o código do produto, o código da venda, certo? Ou seja, o código do produto que eu vendi, dessa tabela aqui, ó, desses itens aqui, né? Código, nome do produto. Eu tenho o código da venda, eu tenho a quantidade que eu vendi desse item e o valor unitário, ok? Aqui eu fiz um script um pouquinho maior para vocês entenderem que eu posso fazer operações matemáticas em relação a isso. Por exemplo, eu não preciso saber o total, escrever um valor aqui chamado total, valor total. Por quê? Eu sei que na venda 1 eu vendi código 1, uma quantidade de 10. Quanto que é 1 vezes 10? Quanto que é 1 vezes 10, pessoal? 10, né? Então, a venda 1 foi 10. Nossa, professor, mas não tá, aqui eu não consigo entender o que cada coisa está acontecendo aqui. É simples, porque eu fiz um select puro. Esse item de venda, ele depende de várias outras coisas. Por exemplo, eu quero saber o código na tabela item de venda, ponto. Eu preciso ter o código do produto, certo? Só que para mim saber o tipo do produto, eu tenho que me referenciar a que tabela? Produto, ponto, código do produto, nome do produto, certo? O código da venda, ok? Então, eu tenho aqui o item da venda, ponto, código da venda que eu quero saber. Certo? Eu tenho item da venda, ponto, quantidade, e o item da venda, ponto, valor unitário. Ah, professor, eu quero saber o total. Muito tranquilo. O que eu faço? Eu só crio um campo aqui, que é o item da venda, ponto, quantidade, vezes item da venda, ponto, valor unitário. Eu posso fazer assim, para ficar mais fácil para vocês visualizarem.
A hora que eu aumentar isso daqui. Certo? Vamos ver se vai dar certo aqui. Ah, tá. Quais tabelas? Pronto. Item de venda, vírgula, produto. Vamos ver, vai dar certo, pessoal? Enxuta. Ele vai funcionar. O único problema que ele fez aqui, ele fez uma produto cartesiano de novo. Porque, ó, código 1, ele jogou para todos os códigos de venda. Ó. Ele criou uma tabela, ele criou um produto cartesiano imenso. Por quê? Não é assim que eu quero. Falta aquela cláusula where. Where o quê? Item de venda, ponto, código do produto é igual ao quê? Ao produto, ponto, código do produto. Certo? Ó, se não vai funcionar, vamos ver se vai dar certo. Agora deu certo, ó. Item de venda. PES total. PES total significa apelido, tá? Eu vou executar de novo, porque aqui, ó, apareceu o item de venda aqui, ó. Isso aqui é item de venda. Na verdade, eu quero que apareça o valor total. Aqui, ó. Apareceu. Agora apareceu bonitinho. Tá vendo? Então, primeiro de tudo, quando eu faço um select com duas tabelas, eu tenho que fazer, no caso, a união entre elas. O que é comum entre as duas tabelas? No caso, item de venda, produto e o código do produto, tanto na item de venda como produto. E lá eu consigo buscar o nome correto, certo? Por exemplo, aqui, ó, o arroz no 1, o arroz que é o código do produto, que é arroz mesmo, né? Eu comprei a quantidade de 1 e o valor é 10. Então, o meu total é 10, ok? Por exemplo, no código de venda, ou seja, na compra 2, eu já não comprei um produto só. Eu comprei vários. O feijão, que eu paguei 5, é que eu comprei 5 quilos, R$15 o quilo, saiu 75. O macarrão, eu comprei 4 unidades, R$20 a unidade, o quilo, sei lá o que é isso aqui, saiu o total de 80. Água sanitária, eu comprei 6 nessa época de coronavírus. Nessa época de coronavírus, né? Bastante água sanitária é bom. Cada água sanitária sai 12, então 6 vezes 12, 72. E por último, o detergente, eu comprei uma unidade só, R$20, R$20 o valor total desse item. Então eu consigo, aqui é para mostrar para vocês, principalmente, que eu consigo fazer cálculos matemáticos no meu select. Ok? Eu consigo fazer cálculos matemáticos. Não só cálculos matemáticos, consigo fazer várias coisas, subtração, desconto, que seja. O que eu consigo, o que eu consigo fazer uma soma, depois a gente vai ver mais para frente isso aqui, certo? Ah, professor, tá legal, eu estou vendo o código do produto, só que eu quero saber para quem que eu vendi. O teu patrão quer saber para quem que você vendeu, certo? Você pode colocar o nome do cliente aqui? Posso. O cliente, ele fica cliente, ponto, nome do cliente. Deixa eu colocar depois do item da venda, para ficar mais bonitinho, né? Cliente, ponto, nome do cliente. Certo? Professor, mas espera lá. Eu tenho o vínculo da venda
não diretamente com o cliente, ok? Do item da venda, certo? Você não consegue vincular o cliente, o item da venda com o cliente, mas você consegue vincular o item da venda com o código da venda, tá marcado aqui, né? E na venda, tem o código do cliente que você consegue vincular com a tabela. Então, você pode fazer isso daqui da seguinte forma. Você precisa, além do produto, você vai ter que trabalhar com a venda e com o cliente. Posso fazer isso diretamente? Não. Primeiro, já verifiquei aqui. Então, eu tenho que fazer um AND. Porque, além dessa união, eu preciso fazer uma união entre o item da venda e a venda. Então, item da venda, ponto, código da venda, igual ao quê? A venda, ponto, código da venda. Certo? E, por fim, outro end, que é a venda, ponto, código do cliente, venda, ponto, código do cliente, igual ao quê? O cliente, ponto, código do cliente. Tá vendo que eu consegui uma informação que teoricamente não está diretamente relacionada com o item de venda, que é o meu nome de cliente, só que para isso eu tive que fazer uma ponte. Qual que é essa ponte? Eu tive que vincular o item da venda com a venda e, posteriormente, a venda com o cliente, certo? Então, eu fiz isso aqui e se eu executar esse código, teoricamente, era para aparecer o nome do cliente. E não apareceu. Ah, que merda. Vamos ver aqui. Eu tô achando que tem um ponto e vírgula perdido aqui no meio dessa bagunça. Se eu fizer só isso daqui, era para ele funcionar. Ah, tá faltando uma vírgula aqui. Aqui, isso. Tava faltando uma vírgula aqui, ó, pessoal. Exatamente aqui, ó. Cliente, nome do cliente. Então eu já sei para quem que eu vendi. Por exemplo, eu sei para quem eu vendi, eu já sei o produto que eu vendi, o cliente que eu vendi, a quantidade que eu vendi, o valor unitário que eu vendi e o valor total, certo? Por exemplo, o Luiz Mask, ele comprou arroz, comprou o computador e comprou o teclado. Certo? Gabriel, não, aqui faltou uma vírgula mesmo. O ponto e vírgula estava aqui. Mas quando você marca assim no SQL, você nem precisa do ponto e vírgula, tá? Ó. Ela executa mesmo até sem ponto e vírgula. Ó, executou, tá vendo? Eu coloco porque quando é uma sequência. Eu acho que eu vou xingar o Vinícius do segundo ano. Será que ele pode esperar eu terminar a aula? Então aqui eu já sei para quem, qual que é o produto e qual que é para quem que eu vendi, ok? Então eu posso trabalhar com o select buscando várias tabelas que são dependentes. Ai, professor, mas não é meio complicado isso aqui? Não, isso aqui é o padrão normal. Deixa eu responder para ele antes que...
Esse aqui é o padrão normal que uma pessoa que trabalha com banco de dados utiliza um select. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz vínculos de tabelas para buscar informação, até 25 tabelas. Sabe esse from aqui, ó, que tem, no caso aqui está com 4 tabelas, item de venda, produto, venda e cliente. Eu já fiz vínculos aqui com até 25 tabelas. 25 tabelas para buscar uma informação mínima que eu precisava, certo? Então vai pendurando uma informação na outra. Se eu não colocar esses where aqui, o end é E, né? Então quando eu crio o primeiro comando é o where, certo? E depois eu utilizo os operadores lógicos end e ou, ok? Ou or, que você queira utilizar, certo? E aqui eu posso brincar de várias formas. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar, eu quero saber, eu sei que o código do cliente 2 é o Douglas, né? Eu quero saber tudo que o cliente 2 comprou, where cliente ponto código do cliente, código do cliente igual a 2. E ele vai trazer para mim só as vendas que eu realizei para o não é where, né? É end. Aqui, ó. O Douglas comprou o quê? Feijão, macarrão, água sanitária e detergente, certo? Aqui eu estou usando o comando, o operador lógico, o end. Mas eu posso querer saber também cliente 2 ou cliente 3. O 3, se eu não me engano, é o Edivaldo. Or cliente ponto código do cliente igual a 3. Eu quero saber tudo que o Douglas e o Edivaldo compraram. Vamos ver? Alguma coisa deu errado aqui, né? Ah, não, é end também, né? Aqui é o end. Deu algum erro aqui que eu preciso acertar depois. Certo? Deixa eu ver. Aqui, ó. O Douglas. Né? Eu quero saber. Mas eu não sei o nome do cliente, eu sei o nome da pessoa. Não tem problema. E aí a gente entra aqui lá, né? Código do cliente, ponto. Nome do cliente. Só que eu não posso vir aqui e colocar o nome, por exemplo, Luiz, certo? Igual a Luiz. Por quê? Porque o meu banco de dados, ele não vai entender isso. Ó, não trouxe nada, mas eu sei que tem. Eu tenho que utilizar o comando like com o operador coringa porcentagem. Quando eu estou utilizando texto, aqui, ó. O que o Luiz comprou? Ele comprou arroz, comprou computador e comprou um teclado. Certo? Todos esses comandos aqui, esses where, end aqui, isso aqui você tem que, como é que fala? Você aprende com o uso dele. Não adianta você querer ver essa aula e achar que vai dominar um comando SQL. Certo? Você tem que ir usando, testando, errando. Você viu aqui que eu errei, digitei errado, criou o produto cartesiano, virou um regaço aqui. Certo? Por exemplo, se eu tentar fazer somente isso aqui, ó, somente select, sem fazer um produto cartesiano, o meu computador ele buga. Ele cria 1000 linhas. Na verdade, ele cria bem mais de 1000 linhas, porque 1000 linhas é o que pode ser visualizado aqui, ó. Ele criou um total de
25.148 registros. Então, não é só chegar e fazer um select no banco de dados. Você tem que saber como select por punhado, não é por quilo não, tá, Augusto? O arroz. Você vai lá, você pede um punhadinho, então você paga R$10, entendeu? Então, você não é só chegar e sentar, é você entender o que você quer saber, ok? Por exemplo, se eu vier aqui, e aqui tem todos os produtos que eu vendi, certo? Opa, deixa eu marcar. Aqui tem todos os produtos que eu vendi. Eu quero saber do mais barato para o mais caro. Eu posso vir aqui, ordenar por total. Ó, o mais barato foi o arroz, certo? E o mais caro, lógico, foi o microcomputador. Não, professor, mas eu quero saber por nome do cliente. Eu consigo ordenar por nome do cliente. É só colocar o comando certinho aí. Por exemplo, o Douglas, o Edivaldo, o Gabriel, o José da Silva e o Luiz Massi. Tá vendo? Certo? Eu quero saber somente quem comprou arroz. Então, vem aqui e faço assim, ó. Produto. Ponto. Nome do produto. Like. Arroz. Poderia ser igual? Poderia, mas por, como é que fala? Por costume eu uso dessa maneira aqui, sempre usando like. Quem comprou arroz? Só o Luiz, ok? Entenderam, pessoal? Assim, eu tinha muito mais coisa. Assim, se a gente for passar, a gente passa um bimestre quase inteiro trabalhando com SQL. Quando vocês forem utilizar o SQL, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que entrar em algum tutorial do YouTube. Eu quero saber como que eu busco uma subconsulta. Eu vou passar semana que vem isso daí, mas não vai ficar bem gravado. Então, conforme vocês vão trabalhando com o banco de dados, vocês vão aprendendo e aprimorando os comandos de vocês. Ok? Não adianta eu tenho uma lista de comandos para passar para vocês. Eu vou tentar passar nessas 2 próximas aulas esses comandos de select, ok? Mas isso aí é para vocês terem uma noção. Conforme vocês forem trabalhando com o banco de dados, vocês têm que mexer. Não, Augusto, diferente de uma linguagem de programação, por exemplo, se vocês estão utilizando o Python, vocês têm um comando, correto? Para montar lá, vocês montam um print. Vai imprimir é print, correto? Na linguagem que vocês estão utilizando Python. Na linguagem C, é printf. É outro comando. Mudou. De print passou para printf. No SQL não muda. Lembra que quando eu comecei a falar de SQL para vocês, na metade do ano, lá no começo do 3º bimestre, eu falei para vocês que se vocês sentarem na frente de um banco de dados Oracle, os comandos SQL são idênticos ao SQL, MySQL, SQLite. A vantagem do SQL é essa. Se você aprende SQL, se você aprende o SQL, você pode trabalhar em qualquer banco de dados e obter os dados que você quer. Entendeu? Então, você consegue aprender. Eu não vou falar que ele é um back-end. É usado, Alisson, os comandos SQL, eles são usados, na verdade, no front-end. Entendeu? É o que você vai mostrar lá. Eles são comandos do banco de dados. Eles são diferentes de uma linguagem de programação. Lembra lá que eu falei que o SGBD, o sistema que gerencia o banco de dados, o software, ele tem um conjunto de programas. Esse conjunto de programas, ele sabe ler, interpretar os comandos SQL, buscar os dados na base e trazer isso para você.
ou inserir os dados na base, alterar os dados na base, no computador, no disco, certo? E aí você tem essa vantagem, entendeu? Por quê? Porque você não tem que ficar aprendendo 300 mil linguagens conforme muda. Eu aprendi SQL. Então você vai sentar na frente do MySQL e vai trabalhar. Mas eu vou mudar para o Oracle. Então você vai conseguir fazer. Tem umas alterações pequenas, entendeu? Mas é tranquilo. Maria, Eduardo, é o seguinte, não, o like ele é só permitido para letras, ok? Somente para letras. E um detalhe é que ele diferencia maiúsculo de minúsculo, tá? Você não consegue utilizar o comando like para números. Aí os números, vocês usam os comandos, os operadores relacionais. Maior, menor, igual, diferente. Que você não consegue utilizar, você não consegue falar que, por exemplo, arroz é igual a arroz. Quer dizer, você consegue fazer, mas qualquer alteraçãozinha lá vai dar um chabu desgramado, né? Mas você não consegue comparar, por exemplo, arroz é maior que macarrão. Não existe essa... você não vai utilizar um operador relacional desse tipo para um conjunto de texto, não pelo menos em banco de dados. E aí você utiliza todos os operadores relacionais normais, maior, menor, igual, diferente, correto? Alguma dúvida, pessoal? Além dessas que eu já falei, se ficaram com dúvidas, inclusive dessas, eu respondo novamente. Não? Então, é o seguinte, eu vou disponibilizar essa aula para vocês, né? Vocês dão uma olhada, só que o que eu falo é o seguinte, eu estou dando possibilidades, o SQL te dá possibilidades de você manipular os dados, você acessar, você ver. Eu vou conseguir nessas duas próximas aulas passar todos os comandos que eu posso utilizar em um select? Não, eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque é muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um curso de banco de dados, depois eu me certifiquei em banco de dados Oracle, isso lá em 1999, certo? E foi um curso de 40 horas, eu já sabia SQL um pouco, tal, eu fiz um curso de 40 horas para me preparar para a prova. Preparei a prova, passei tudo, tal. Mas na hora que eu cheguei na minha empresa, eu vi que, embora eu conhecesse um pouco de banco de dados, toda vez que eu precisava de um select, eu tinha que pensar, eu tinha que raciocinar de forma lógica, utilizando uma álgebra relacional, né, que a gente não viu aqui no curso de redes, mas quem faz o ADS vê, utilizar os conceitos de álgebra relacional, teoria dos conjuntos que vocês viram já no ensino fundamental e vão ver novamente agora no ensino médio, questão de conjunto, o que pertence ao quê. Então você precisa entender a álgebra relacional, teoria dos conjuntos, para entender o SQL, como que ele funciona. Como que eu vou chegar em tal lugar? Como que eu vou extrair essas informações? Entendeu, pessoal? Então, eu estou parando a gravação por aqui.